Agora sim, Tivemos um te pequeno consegui. problema de conexão aí que estava difícil. É que a gente é da idade do fax, Sérgio. Essa tecnologia para a gente é muito revolucionária. Ô, Edgar, não vamos revelar a idade, não, porque eu ainda lembro do Telex. Opa, eu já ouvi falar em Telex, que eu vi sua Já pesquisa no ouvi Google, falar. e eu Tá bom. descobri que é Telex. Não é da minha época, não. Da minha época é fax, tá? Mas a gente se entendeu. Então, muito obrigado a você, se estava aguardando a conexão junto ao Desculpa aí a Sérgio. demora, Sérgio, para a viu? gente é uma honra e um prazer muito grande estar fazendo essa live com você. Você está fazendo uma live no Ministério da Economia, é isso? Perfeito, Ministério da Economia, agorinha. E atrasou um pouquinho, eu tive que sair de lá para não perder o horário da nossa entrevista e, ao mesmo Legal. tempo, depois deu problema na nossa conexão, mas agora tudo certo. Sim. Aí sim, é porque você estava mandando solicitação para mim da live e eu não estava recebendo. Agora recebeu, vamos começar. Bom, então deixa eu começar apresentando o Sérgio de Souza. O Sérgio é um dos profissionais mais respeitados e conhecidos do mercado. Ele é diretor comercial do Casa Grande Hotel. O Casa Grande é uma das grandes referências no Brasil de hospedagem de luxo. E atualmente ele é presidente da Resorts Brasil. Sérgio, vamos começar a falar em relação ao que é Resorts Brasil. Explique para quem está assistindo essa live qual a representatividade que possui a Resorts Brasil. Bom, para quem não conhece a nossa associação, ela congrega os principais resorts do país, hoje com 56 associados. Temos feito um trabalho intenso de valorização e de defesa de todos os interesses do setor, desde quando ela começou, já vai mais de 15 anos. Hoje a gente tem feito um papel muito importante na defesa do nosso segmento, ainda mais numa situação como essa que nós estamos vivendo. Quantos associados tem hoje a Resorts Brasil? E você tem mais ou menos noção em relação a valores, faturamento, o peso que tem isso aí em relação a investimentos? Hoje nós temos 56 resorts, estamos falando de 3,5 bi de faturamento anual no todo. Bom, 3,5 bilhões de faturamento e, de repente, aparece do nada um tal de Covid-19 e simplesmente paralisa todas as operações. Como é que foi o impacto nas operações dos resorts que faturava 3,5 bi por ano? O impacto foi absoluto, né? A gente saiu de um trimestre que estava apontando como ser excelente. 2020, no primeiro, o verão já tinha sido muito bom, o carnaval também já tinha sido muito bom. A gente iniciava aí o período de eventos, juntamente com finais de semana de excelente ocupação de lazer no Brasil todo, e de repente, em meados de março, com a Covid-19, nós fomos colhidos aí por essa situação, e aproximadamente final 20 de março, 23 de março, já estávamos com quase todos os resorts absolutamente fechados no país. E hoje não tem nenhum aberto no momento, não, né? Não, a gente tem previsão de abertura para os próximos meses, mas hoje todos os equipamentos, infelizmente, permanecem absolutamente fechados. Ao contrário, Sérgio, dos hotéis ligados ao FOB, que na verdade são administrações de bens de terceiros, na verdade a grande maioria dos resorts é capital próprio, de um investidor ou de no máximo dois investidores. Isso contribui de alguma maneira para agilizar a tomada de decisão mais rápida? E existe fôlego financeiro para quem tem um resort aguentar esse tranco aí de ficar paralisado praticamente 4 meses sem desempenhar a função? A gente tem, dentro dos resorts, a gente tem, claro, como você falou, uma maioria de resorts que são hotéis independentes, de empresários que investiram no setor de hotelaria. A gente tem alguns resorts que são ligados a cadeias internacionais, que têm essa configuração mais próxima do que você falou do que acontece com o FOB e com redes hoteleiras internacionais. Mas eu acho que a dificuldade é geral para todos, porque não existe, Edgar, apesar da configuração dos resorts, ou a configuração dos condotéis, ou a configuração das redes hoteleiras, não existe atividade econômica nenhuma que suporte 3 meses de receita zero. Então, guardadas as devidas proporções entre pequenos, médios e grandes negócios, claro que o fôlego
do grande negócio é um pouco maior, mas nenhum negócio suporta tanto tempo assim de receita zero. Então, o impacto agora, nós estamos indo para o terceiro mês de receita zero, já está sendo muito forte para todos nós. Mesmo quem tinha alguma reserva ou algum fôlego de lucratividade de 2019 ou de lucratividade do primeiro trimestre, está utilizando essa reserva para conseguir manter os empreendimentos enquanto os resorts estão fechados. Mas está sendo muito difícil para todos. Com certeza. E por falar em fôlego financeiro, você esteve agora há pouco fazendo uma live com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e existe um projeto que agora ganhou fôlego, que é a retomada da liberação dos jogos de azar no Brasil, para estimular o turismo no território brasileiro e amenizar os impactos da Covid-19. Um desses é legalizar os cassinos nos resorts brasileiros. Isso aí pode ser a salvação, digamos, da lavoura? Como é que você enxerga isso em relação a bens para os resorts? Olha, não acho que cassino seja uma salvação da lavoura em momento nenhum. É mais uma atividade, mais um negócio, é mais uma fonte de receita e pode ser um gerador de emprego, sim. Por que eu estou falando que não é salvação da lavoura? Nós estamos sofrendo, todos nós, no turismo, a maior crise da história do turismo mundial. E não deixa de ser a maior crise da história do turismo do Brasil. Então, para ser a salvação da lavoura, teria que ser algo que impulsionasse toda a cadeia do turismo. A salvação da lavoura, para nós, aqui, não é trazer cassinos para cá, e aí não estou emitindo minha opinião se eu sou a favor ou não. Acho que cassinos integrados com resorts brasileiros que estejam operando aqui no Brasil podem ser também uma opção. Mas a salvação da lavoura hoje é proporcionar ao turismo condições de sobrevivência até o final do ano e condições de retomada dos nossos negócios no ano que vem. E aí estou incluindo toda a cadeia do turismo. A salvação da lavoura é o governo, através das suas ações de sustentação para o setor, nos dar fôlego para que a gente consiga retomar as nossas atividades e voltar a crescer ao patamar que nós tínhamos recuperado nos últimos 3 anos, que simplesmente nos últimos 2 meses desapareceu e perdemos toda essa retomada que havíamos adquirido. Maravilha, Sérgio. Eu fiz no início uma chamada, mas como a live inicial o pessoal não estava entrando, só para poder dizer para o pessoal o seguinte: amanhã a gente vai ter uma live às 10 horas da manhã, em razão de agenda, com o Patrick Mendes, CEO da Accor na América do Sul. Ele vai revelar como é que a Accor está reinventando a hotelaria em tempos de Covid-19. Já na sexta-feira, às 19 horas, é com o Manuel Cardoso Linhares, que é presidente da ABH Nacional. Na segunda-feira, dia 1º de junho, a live é com Roberto Bertino, CEO da Nobile Hotéis. E na terça-feira, dia 2 de junho, também às 19 horas, a live é com Maria José Dantas, presidente da ABG, a Associação Brasileira de Governantes Profissionais de Hotelaria. E vamos anunciar em breve mais algumas lives. Vocês que estão assistindo essa live, se vocês quiserem mandar algumas perguntas, pode encaminhar, que a gente, na medida do possível, a gente procura selecionar algumas, e passar para o Sérgio, que esse bate-papo que a gente tem com ele aqui é de, no máximo, 1 hora. Falando em medidas, o governo federal editou a medida provisória 936, que permitiu a redução da jornada e salários e suspensão dos contratos de trabalho. Isso aí, Sérgio, foi suficiente para amenizar um pouco os transtornos causados pela Covid-19 nos resorts? Foi no primeiro momento. Na verdade, o nosso setor tem 3 momentos. O primeiro foi o grande impacto que a gente teve, e aí saíram 3 medidas provisórias muito importantes. Saiu a medida provisória 927, que foi a prorrogação de pagamentos de tributos. Saiu a medida provisória 948, que nós conseguimos de regulação das relações com o consumidor, tanto pessoa física como pessoa jurídica, com relação a reservas e a eventos, para reembolso e remarcação dessas viagens ou desses eventos para um futuro pós-pandemia. E a terceira foi a medida provisória que você destacou, a 936, que permitiu que, ao invés de nós termos uma demissão em massa no setor, nós pudéssemos fazer a suspensão de contratos ou a redução de jornada de trabalho
com redução de pagamento e complementação via governo federal. Agora, comecinho de junho, vence essa medida provisória. Os equipamentos continuam fechados, tanto o pessoal que está congregando todo o G8, que é aquela nossa força-tarefa, que congrega todas as associações hoteleiras, parques e destinos, estão fechados. Nós vamos ter aí pelo menos o mês de junho com todo mundo fechado, um ou outro talvez iniciando um processo de reabertura. Julho, uma tentativa maior, mas nós vamos precisar da prorrogação dessa medida provisória, porque nós ainda vamos passar mais 2 meses aí com receita zero ou próximo de zero. E nós estamos lutando muito para que haja concessão dessa prorrogação para pelo menos 120 a 180 dias, que é o tempo do reinício e reabertura e o começo da retomada de uma parte do nosso movimento, da nossa demanda. Então, você acredita que, numa previsão, digamos, otimista, os resorts no Brasil, associados a Resorts Brasil, deverão iniciar as atividades por volta do início de setembro, é isso? Julho, sendo otimista, julho a gente pretende já começar a reabertura. Setembro está longe. Eu acredito assim, o que for possível reabrir em julho, com todos os cuidados, com todos os protocolos, seria muito importante que a gente já começasse esse processo agora em julho. Agora, é claro que isso depende de curva pandêmica, decreto municipal, decreto estadual. Hoje o Estado de São Paulo anunciou o programa de reabertura através de 5 fases diferentes, dependendo de como estão as curvas do Covid-19 e as instalações hospitalares, e eu acho que já é um começo de flexibilização. E a gente espera que isso comece a acontecer no Brasil todo, para que a gente comece um processo de reabertura, culminando com setembro, não iniciando em setembro. Até porque, de cara, essa retomada vai ser lenta, não vai ser rápida. Vocês, junto com algumas outras entidades da hotelaria, tá, ligado ao trade, formaram o grupo G8. Tá? E vocês fizeram uma pesquisa, tá, e detectou que conseguir linhas de crédito para amenizar os impactos do Covid-19 é muito difícil. Realmente está difícil conseguir linhas de crédito junto a órgãos públicos, bancos. Como é que está essa linha de crédito para poder ganhar fôlego, para manter o resort fechado, pagando folha salarial, manutenção, sem ter fluxo de caixa? Que as pessoas às vezes não imaginam, né? Poxa, o resort está fechado, não gasta tanto assim. O equipamento hoteleiro, quanto maior a sua infraestrutura, maior a manutenção que você tem que fazer, mesmo fechado. Então, você tem um custo de qualquer maneira por simplesmente fazer a manutenção do resort. E mesmo com essa questão da MP 936, tem um custo de uma parte dessa folha de pagamento. Então, tem custo sim, mesmo com o equipamento fechado. Com relação ao acesso às linhas de crédito, essa pesquisa que nós fizemos indicou que apenas 26% de todos os associados desse G8 que eu expliquei, que tentaram acessar a linha de crédito, conseguiram alguma coisa. E isso é muito pouco mesmo. O que está acontecendo? Não é falta de empenho do Ministério do Turismo, que inclusive anunciou há alguns dias atrás 5 bilhões de uma linha de crédito do Fungetur para o nosso segmento. O grande problema é esse crédito chegar na ponta. Por quê? Esse crédito não acontece diretamente via governo federal, ele tem que passar pela iniciativa privada, ele tem que passar pelo sistema financeiro nacional, ele tem que passar pelos bancos de desenvolvimento. E aí está o gargalo. E o Ministério tem lutado muito para fazer com que essa linha de crédito chegue até a ponta, mas até o momento isso não aconteceu. A gente aguarda aí para os próximos dias que a gente tenha uma viabilidade, porque nós estamos chegando no nosso limite de caixa e, ao mesmo tempo, temos a medida provisória 936, que acaba agora em começo de junho. Ou seja, precisamos de fôlego agora. Pegando um gancho aqui, nós estamos recebendo algumas perguntas. Uma delas é do nosso amigo Renato Razan, do Guia GPHR, em relação a procedimentos, tá, e protocolo que os resorts deverão tomar quando abrirem. A gente sabe que uma das principais preocupações vai ser o buffet. Muitas pessoas que vão no resort, elas vão literalmente para comer, se divertir. Como é que vai ser essa preocupação de vocês em evitar aglomerações das pessoas junto ao buffet? Vocês vão trabalhar na base de à la carte, room service? Como é que vai ser? É importante essa pergunta. E é importante aproveitar a sua pergunta
para esclarecer que nós estamos trabalhando arduamente sobre os protocolos com relação à Covid-19, tanto em nível estadual, com Secretaria de Turismo e de Saúde, quanto nível federal, com o Ministério do Turismo e Ministério de Saúde, e as coisas estão andando muito bem. A gente deve ter o anúncio de um protocolo em muito pouco tempo. Com relação ao buffet, nós vamos ter que trabalhar ou à la carte, é uma opção, ou com sugestões do chefe, outra opção, ou com estações, como se fossem ilhas de serviço de alimentos e bebidas, aonde as comidas estarão totalmente protegidas, aquelas proteções salivares, ou com acrílico, ou com vidro, e os alimentos serão manipulados apenas por funcionários do hotel, devidamente paramentados, com máscara, com luva, e irão servindo. Então, para dar de exemplos, bom, como é que vai ser isso? Vamos imaginar um café da manhã. Café da manhã, você tem vai ter uma ilha com frutas, você vai ter uma ilha com pães, você vai ter uma ilha com frios. E você vai ter a continuação do serviço de café e leite diretamente feito pelos garçons. Assim que você vai fazer, porque as pessoas não vão poder respirar próximo da alimentação e nem tocar. Na parte de buffet, na hora do almoço, do jantar, a mesma coisa. Talvez com um número um pouco maior de ilhas, para a gente continuar mantendo uma qualidade de variedade de opções. Vamos ter distanciamento de mesas, vamos ter material totalmente esterilizado, servido individualmente para as pessoas. O mise en place não vai acontecer anteriormente, ele vai acontecer na hora. Os pratos vão ser levados na hora, os talheres vão ser levados na hora, os copos vão ser levados na hora. E aí, dessa forma, a gente pretende atender à solicitação da Anvisa e aos protocolos, atendendo o maior número possível de hóspedes. É claro que isso é uma operação grande, vai demandar um trabalho grande, mas enquanto não tivermos vacina, nós temos que conviver com esse chamado agora de novo normal, né, Edgar? Com certeza. Em relação, Sérgio, às preocupações que os resorts deverão tomar com higiene e limpeza, que essa vai ser uma grande preocupação a partir de agora. Já deu para vocês definir alguns padrões, porque vão ter que mudar os padrões dos protocolos em relação à limpeza, higienização, porque é o seguinte, alguns hotéis já decidiram que se o hóspede ficar 3 dias no mesmo apartamento, esse apartamento não terá o enxoval trocado para evitar contato com o hóspede. Como é que vai ser o protocolo de vocês em relação à limpeza e higienização? Isso vai ser uma opção, né? O hóspede pode se hospedar e pedir para não haver essa troca, para não haver entrada de terceiras pessoas dentro da sua acomodação. Ou solicitar isso ocorrer. Mas nós estamos com vários protocolos. A higienização vai ser feita, por exemplo, um funcionário entra no check-out, faz a retirada de todo o material de enxoval da unidade habitacional, depois entra um outro funcionário para fazer a parte de desinfecção, higienização, com produtos, inclusive, à base de peróxido, que é aprovado pela Anvisa. Na recepção, a gente vai tentar usar o maior possível de ferramentas online no check-in, evitar aglomerações em check-out, espaçamento, higienização de áreas comuns, higienização o tempo todo de balcões de recepção, elevador, álcool gel em portas de elevador, enfim, tem uma série de atitudes que a gente vai tomar dentro desses protocolos para poder resguardar a saúde do hóspede e, ao mesmo tempo, solicitar ao nosso cliente para que ele também siga esses procedimentos. O mesmo cuidado que nós estamos tendo com a infraestrutura dos resorts e com a saúde e a proteção dos colaboradores, nós também vamos aplicar aos hóspedes para que eles mesmos tenham atitudes e ações que os protejam nesse momento de controle maior que nós estamos passando. Nós estamos recebendo algumas perguntas, Sérgio, uma delas é da SN Consultoria, ele está falando em relação a turismo doméstico, com dólar 5 e pouco, será que não vai ser algo bom para os resorts, tá, esse dólar 5 e pouco, que as pessoas vão começar a fazer mais, digamos, turismo regional, turismo doméstico? Como é que você analisa isso? Não só para os resorts, né? Eu acho que a gente sempre reclamou
que no turismo a gente tinha uma participação do turismo internacional incoming pouco significativa, que a gente recebia um número pequeno de estrangeiros, dadas as maravilhas do nosso país. E, na verdade, isso agora virou uma fortaleza para nós, virou uma vantagem. Como o turismo nacional sempre foi muito forte, nesse momento em que o trânsito internacional vai estar bastante restrito, vai ser uma força para que nós consigamos fazer a retomada de todo o setor do turismo, a força que o turismo nacional tem. Então, acho sim que vai começar regionalmente, é um movimento que aos poucos vai crescendo, então começa no entorno de grandes centros, evolui para grandes regiões, estados, depois dentro do próprio Brasil, para depois recomeçar a parte nacional. Até porque tudo isso depende também de curvas pandêmicas e também depende da reconstrução de malhas aéreas. Mas eu acho que o turismo nacional sai fortalecido desse momento e com uma grande chance de um processo de retomada mais vigoroso do que países do exterior que têm no turismo internacional uma força muito maior do que a do nacional, como é o caso dos países europeus, por exemplo. Antigamente, tinha uma velha máxima aqui no Brasil, tá? Alguns anos atrás, o grande inimigo dos resorts eram os cruzeiros marítimos. Aí depois alguém falou, não é o cruzeiro marítimo, o principal inimigo dos resorts do Brasil é o Caribe. Hoje, quem que é o principal inimigo dos resorts do Brasil, se assim a gente pode dizer? É o Covid-19, Edgar. Hoje o Covid-19 é o inimigo da nação, né? Essa questão que houve dos navios e tudo mais era questão de regras de mercado de trabalho, leis, impostos e tudo mais. Depois, com relação ao Caribe, era a questão do dólar, realmente que, na época em que se discutiu isso, o dólar estava baixo, realmente, então viajar para o exterior estava muito barato. Hoje, com o dólar nas alturas, isso ajuda o turismo nacional como um todo. Mas hoje o principal inimigo dos resorts brasileiros é a Covid-19. Nós estamos recebendo aqui uma pergunta, tá, do Afonso Matheus, está te perguntando o seguinte: vai haver algum procedimento especial no uso das piscinas, saunas e spas dos resorts? Como é que vocês estão analisando esses protocolos? Que é local de aglomeração de pessoas. Na verdade, o processo de reabertura dos resorts não vai acontecer com 100% da sua capacidade. O próprio distanciamento social, o fato de nós termos que ter espaçamento entre mesas nas refeições, distanciamento no café da manhã, vai fazer com que a gente tenha distanciamento em áreas como o parque aquático dos hotéis. Então, o volume de pessoas vai ser menor, vai haver distanciamento, vai haver a questão dos hóspedes usando máscara, sauna vai ter que ser utilizada com agendamento de horário. Então, tudo que é aglomeração vai ser restrito. Os eventos, metade da capacidade do que a gente tem normalmente. Jacuzzi, se o resort decidir que é muito complexa a operação, não vai estar aberto para utilização. Nós estamos agora, nesse momento, fazendo toda a análise possível e imaginável de todos os serviços. A recreação para as crianças, sempre ao ar livre, monitores todos com máscara. É um novo aprendizado. Vai ser um novo recomeço, um novo aprendizado de como conceber a estrutura dos nossos resorts, dos nossos hotéis, mantendo todas as condições de distanciamento social e de higiene e saúde para a preservação dos hóspedes e dos colaboradores. Você disse que a expectativa de vocês em relação, se de repente tiver tudo ok com a pandemia, se tiver autorização municipal, estadual, que os resorts devem começar a entrar em operação em julho. Uma vez eles entrando em operação, como é que você analisa esse ano para os resorts no Brasil? O que o resort vai ter que ter como break-even, que é um ponto de equilíbrio em relação à taxa de ocupação, para a conta começar a querer fechar? 30%, 40%? Como é que você analisa a taxa de ocupação nesse ano? É um ano perdido ou não? No que diz respeito a lucro, é um ano perdido. No que diz respeito a equilíbrio das contas para chegar no 0 a 0, vai depender muito
da perda de receita que aconteceu nesses períodos em que estamos absolutamente fechados. É uma conta que, para cada equipamento, é diferente, cada local que esse equipamento está instalado também é diferente. A gente não tem certeza sobre a progressão da demanda, então vai ser um processo de reabertura. Num primeiro momento, o lazer recomeça. Não sabemos dimensionar qual vai ser o tamanho desse recomeço. Vai ser todo um período de aprendizado. Eu acho que as projeções que estão sendo feitas de ocupação, 10%, 20%, 30%, escalonadas no máximo até o final do ano. Depois, um recomeço da bandeira para descobrir como vão ser os eventos corporativos, como é que isso vai se concretizar dentro dos resorts já para 2021. Não vejo esse cenário melhorando aqui no segundo semestre, talvez alguma coisa, mas todos nós estamos descobrindo como é que isso vai ser feito. Então, a pergunta mais difícil de responder é essa que você está me fazendo. Na verdade, $1 milhão. $1 milhão, vários milhões de dólares, porque a gente está, na verdade, preparando toda a informação para o hóspede, preparando todos os protocolos e preparando a reabertura que localmente não vai acontecer ao mesmo tempo. Então, esse cenário é muito difícil. Para alguns resorts começa em julho, alguma coisa reabre em junho, outros em agosto, outros em setembro, e mesmo assim com um inventário reduzido, porque a gente ainda vai ter que recomeçar. Alguns resorts que têm a conexão maior com companhia aérea, esperar a reestruturação de companhia aérea. Então, é muito complexo responder isso. O que a gente quer, na verdade, é retomar, reiniciar, para começar a reequilibrar os produtos, para que em 2021 a gente inicie todo um processo de recuperação daquilo que foi perdido em termos de recuperação que a gente tinha feito nos últimos 3 anos. Alguns especialistas, Sérgio, dizem que quando a hotelaria iniciar as operações pós-Covid-19, que provavelmente vai acontecer uma guerra de tarifa. E a gente sabe que o custo de um resort é um custo superior a um hotel convencional, porque tem muito all inclusive. Como é que você analisa isso? Você acredita que, de repente, pode haver uma guerra tarifária? Que, do meu ponto de vista, todo mundo perde, ninguém ganha. Como é que você analisa? Não acho que vá haver guerra tarifária, não. Eu acho que vão ser dois momentos. Num momento de reabertura, se desse momento de reabertura para o resort for um momento de baixa temporada no normal, e a tendência é de fazer essas vendas antecipadas, vai haver uma oferta agressiva, bastante interessante em termos de preço, é exemplo do que está acontecendo com algumas tarifas aéreas. Não resta a menor dúvida que tudo isso que eu falei de protocolos vai encarecer a operação dos hotéis. Além de encarecer a operação dos hotéis, diminui a capacidade nossa de receber pessoas. Então, você tem, de um lado, uma despesa maior e uma capacidade de receita menor. É claro que isso faz com que os valores sofram alteração. Mas a calibragem disso vai depender muito da demanda e do que vai acontecer nessa demanda. E é isso que a gente não sabe ainda. Eu não acho que vai haver guerra tarifária, porque é um processo de recuperação de um setor inteiro. Então, a tendência de todo o setor, como já está acontecendo dentro do G8, é a de recuperação em bloco. Interessa a todos nós que todos consigam se recuperar. Agência, operadores, companhias aéreas, o motor do turismo, que são os hotéis, resorts, parques, desde o guia, a todos os serviços ligados à hotelaria, aos destinos turísticos, que a cadeia do turismo sobrevive. É isso que está importando, esse é o nosso foco. Então, eu realmente acho que não tem espaço para isso, e o foco vai ser de recuperação mesmo de todos, e que nós vamos tentar esse recomeço para ver o que dá para salvar ainda nesse final do ano. Acho que não tem nem clima para uma questão dessa. Quem dera, né? Porque você fala em guerra tarifária quando o mercado tá aquecido, quando você tem como buscar demanda. Nós temos que descobrir ainda qual vai ser a demanda. Com certeza. A gente está recebendo aqui várias perguntas. Você que tiver mais alguma pergunta para fazer, faça logo, tá? Que daqui a pouco vai terminar a nossa live, que a gente sabe que o Sérgio tem alguns outros compromissos.
Nós estamos recebendo aqui uma pergunta da Maristela Sugiyama, ela é docente do Senac, ela está te perguntando o seguinte: como é que você vê o cenário para os jovens profissionais que estão formando e estudando para entrar nesse segmento? O que você poderia aconselhar? Bom, não desistam. É um momento mais difícil que vocês estão assistindo do nosso segmento. Claro que não é um momento de expansão, embora na segunda-feira eu tenha ouvido sobre o lançamento de um novo empreendimento. Acho que a gente vai iniciar um processo de retomada o ano que vem e vai haver espaço depois no futuro para todo mundo. Nesse momento é um momento muito difícil mesmo. Só que essa crise não é só do setor turístico. Embora nós estejamos sendo os mais afetados no mundo, não tem, tirando a parte de alimentos e bebidas, que não param nunca, não existe setor da nossa macroeconomia que não esteja atingido. Então, todos nós vamos iniciar um processo de recuperação econômica. E as pessoas que estão se formando, estão saindo das faculdades, estão indo para o mercado de trabalho, vão encontrar, sim, no segundo semestre, um mercado bastante difícil. E depois, no ano que vem, isso melhora. Eu sou otimista com relação a isso, eu tenho pé na realidade, mas nós vamos nos recuperar. Nós já passamos por muita coisa, talvez essa seja a maior prova, né? Mas essa união que houve do setor como um todo, essa live que eu estava agora, estava com todos os componentes do turismo, todos nós. Um grupo de 19 associações. Nunca aconteceu. Então, eu acho que vamos sair fortalecidos, sim, e acho que para os profissionais que estão entrando, o turismo nacional vai ser uma boa oportunidade. Vai demorar um pouquinho mais, mas não percam as esperanças. Acreditem no nosso turismo, acreditem no nosso país que a gente vai retomar. Eu vou te fazer mais uma pergunta, se não tiver mais nenhuma depois em seguida, a gente já faz as considerações finais. Alguns especialistas, Sérgio, dizem que viaja até 500 quilômetros rodoviária, num primeiro momento, vai ser a tônica, tá, para poder ter ocupação nos hotéis, nos resorts. No caso, vamos supor, situando São Paulo, você vai ter o Guarujá, tá, o Casa Grande, vai ser o Sofitel, você vai ter o Itu, o Novo Hotel. Como é que você analisa? Nesse primeiro momento, viagem terrestre até 500 quilômetros de raio, vai ser as preferenciais? Acredito que sim, até porque precisa haver o restabelecimento da malha aérea nacional. Então, isso precisa de um tempo para que isso ocorra, para que as viagens interestaduais, via aérea, estejam acontecendo. Então, o primeiro movimento vai ser regional no país inteiro, perto dos polos ou dos grandes centros turísticos, e depois isso vai, à medida que as pessoas forem adquirindo a confiança de deslocamento, forem tendo acesso a uma logística mais ampliada, isso vai naturalmente acontecendo. E aos poucos isso vai se estabelecendo e as pessoas vão se acostumar a usar máscara, álcool gel, e eu acho que as pessoas não vão deixar de viajar e de ter o seu lazer ainda mais depois de um período de estresse. Porque, diferente de férias, se alguém está com contrato suspenso em casa, está com férias forçadas. E ninguém fica feliz ou descansado, preso em casa, né? Então, as pessoas vão ter uma necessidade dobrada, na verdade, do lazer e da sua experiência com o turismo. E vão fazer essa experiência. Eu acho que a gente vai ter essa retomada, começa aos poucos, depois isso cresce. Claro que as pessoas vão querer se sentir seguras, as pessoas vão estar praticando essa segurança em relação a elas mesmas, usando máscara, gel, tomando todo o cuidado, mas aos poucos as coisas vão retomando e o turismo nacional vai acabar acontecendo aí de maneira maior, turismo nacional mesmo. Com certeza. A gente tem algumas outras perguntas aqui, mas no decorrer da hora, a gente já está chegando no nosso limite de tempo. Eu gostaria, Sérgio, que você fizesse suas considerações finais para a gente terminar a nossa live. O que eu quero dizer a todos e agradecer pela audiência, a todos que nos estão ouvindo, somos resilientes, o turismo já saiu de crises enormes e vamos sair dessa. E mais do que resilientes, dessa vez o turismo reagiu.
reagiu assim que houve a necessidade, se uniu assim que houve necessidade. Nós estamos completando mais de 60 dias de interlocução com o Ministério do Turismo, Ministério da Economia e uma interlocução também com o Ministério da Justiça com relação à medida 948 do consumidor. Estamos trabalhando pela sustentação da nossa cadeia turística. Tenho certeza disso, todos vocês. Todas as associações, todos os dias. Nós não, feriado para nós não existiu, final de semana não existiu, desde quando os nossos negócios foram fechados. Estamos trabalhando diuturnamente o tempo todo para o restabelecimento da nossa cadeia do turismo. Então, acreditem que nós vamos sair dessa. Vai demorar um pouco, vai ser difícil, mas nós vamos conseguir ser vitoriosos. É nisso que eu acredito e é nisso que o G8 também acredita, juntamente com a Resorts Brasil. Com certeza, e pode contar conosco. A Revista Hotéis sempre dando informação de credibilidade, porque nesse mundo que a gente vive de fakes, e para poder você tomar decisões de negócio, você precisa de informações de altíssimo conceito e credibilidade. Por isso que a gente está fazendo essas lives. E lembrando mais uma vez, amanhã nossa live às 10 horas da manhã vai ser com Patrick Mendes, CEO da Cor. Aí a gente espera ter a presença de vocês novamente. E, Sérgio, muitíssimo obrigado. A gente sabe que você tem muitos compromissos, tá? Em razão de todos os associados da Resorts Brasil estão com as atividades suspensas. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Por ter nos honrado com essa verdadeira aula magna. Muito obrigado a você, Sérgio. E só lembrando, depois que terminar essa live, a gente vai salvar no nosso IGTV. Se você não conseguiu assistir desde o início, você vai lá no nosso Instagram e vai ver no IGTV essa live com o Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Edgar, eu te agradeço. É muito importante isso que você falou de fake news. E eu queria dizer que sempre estive muito tranquilo em todos os meus anos de hotelaria a dar entrevistas para o Edgar, que é um profissional altamente sério, que trata muito focadamente do nosso setor e que sempre publicou informação séria e de confiabilidade, que numa situação como essa é mais importante ainda. Então, me sinto honrado de ter sido convidado e de ter tido essa oportunidade de contribuir com o jornalismo sério do nosso setor. Muito obrigado, Sérgio. A todos vocês que acompanharam a gente, muito obrigado. Tenham uma boa noite, se cuidem e até amanhã. Valeu, um abraço. Obrigado. Abraço a todos.